Pouco antes da França encarar a Argentina na Copa do Mundo, a comissão técnica francesa ficou preocupada com um estranho vírus que causa uma doença conhecida como Síndrome Respiratória do Oriente Médio. Antes da França vencer o Marrocos na semifinal por um placar de 2-0, 3 jogadores não participaram do jogo por apresentarem quadros febris e sintomas de gripe. Logo depois, mais 2 jogadores apresentaram os mesmos sintomas gripais. O temor da seleção da França era que os jogadores estivessem com a chamada gripe do camelo, o nome popular da síndrome respiratória do Oriente Médio. Desde o ano passado, especialistas vêm alertando sobre uma possível próxima pandemia e que ela pode ter origem nos camelos. A título de curiosidade, cerca de 75% das doenças emergentes que afetam as pessoas atualmente se originam de animais. Então, não seria um absurdo pensar que a próxima pandemia pode surgir a partir dos camelos. A síndrome respiratória do Oriente Médio é um vírus relativamente novo, que já provou ser pelo menos 10 vezes mais mortal do que a Covid-19. Segundo dados da OMS, a Organização Mundial de Saúde, o vírus foi detectado pela primeira vez na Arábia Saudita em 2012. Até então, as origens do vírus não foram totalmente compreendidas, mas de acordo com a análise de diferentes genomas, acredita-se que ele pode ter se originado em morcegos e depois transmitido aos camelos em algum momento de um passado distante. Também chamada de MERS-CoV, até o dia 16 de novembro de 2022, foram notificados 2.600 casos, com 935 mortes associadas em 27 países. Por causa dos aumentos dos casos, nos últimos tempos a OMS vem alertando sobre a necessidade de conscientização mundial, principalmente com o fato de que, entre 29 de dezembro de 2021 e 31 de outubro de 2022, o Ministério da Saúde do Reino da Arábia Saudita relatou pelo menos 4 casos confirmados. Em 2016, a OMS tinha identificado 1.761 casos confirmados, incluindo pelo menos 629 mortes. No mesmo ano, aconteceu um surto em um hospital que deixou as autoridades ainda mais alertas, pois foi constatado que qualquer pessoa pode contrair a doença. O curioso é que, apesar de os camelos carregarem o vírus, ao menos em partes, a ameaça para os humanos é causada pela nossa própria espécie. O MERS-CoV é um vírus zoonótico, o que significa que ele é transmitido entre animais e pessoas. A OMS afirma que os seres humanos geralmente são infectados pelo contato direto ou indireto com os animais infectados, embora o meio de transmissão exato ainda não seja conhecido. A Organização Mundial de Saúde também afirma que a transmissão de pessoa para pessoa é possível e ocorre predominantemente entre contatos diretos e em ambientes de assistência à saúde. Mas então por que diabos os humanos criam ameaças para a sua própria espécie? Como você deve saber, as mudanças climáticas causadas pelo homem deixaram a Terra cada vez mais seca, fazendo surgir também longos tempos de estiagem em várias partes do mundo. Como consequência, os humanos tiveram que se adaptar. Quem vive no deserto foi obrigado a criar camelos em vez de vacas ou outros animais. O motivo? Os camelos são animais muito mais resistentes à seca, pois podem sobreviver semanas sem tomar uma única gota d'água. Ou seja, o número de camelos nas regiões mais secas e áridas do mundo multiplicaram ao longo dos anos, deixando os humanos cada vez mais próximos desses animais e criando um ambiente perfeito para que qualquer doença que os envolva se prolifere. Para você ter uma ideia, o Quênia é o lar de 3 milhões de camelos, quase 10% de todos os camelos do mundo. Em algumas cidades, há quase o mesmo número desses animais em relação ao número de pessoas. A OMS alerta que entre as pessoas infectadas pela gripe do camelo, algumas podem ser assintomáticas, enquanto outras podem apresentar sintomas respiratórios leves ou graves. Quando uma pessoa se mostra sintomática, ela pode experimentar febre, tosse e dificuldade para respirar. Nos casos mais graves, ainda pode haver pneumonia e sintomas gastrointestinais, incluindo diarreia. Assim como a Covid-19, a gripe do camelo, nos casos mais graves, pode causar insuficiência respiratória, exigindo ventilação mecânica e apoio em uma unidade de terapia intensiva.
O vírus parece causar doenças mais graves em idosos, pessoas com sistema imunológico enfraquecido e pessoas com doenças crônicas, como doença renal, câncer, doença pulmonar crônica e diabetes. Ainda de acordo com a OMS, aproximadamente 35% dos pacientes com a gripe do camelo morreram. Só que esse número pode ser ainda maior, já que os sistemas de vigilância existentes podem ter deixado de contabilizar alguns casos, e as taxas de letalidade são contadas apenas entre os casos confirmados em laboratório. Mas se o problema são os camelos, não seria fácil resolver estes problemas simplesmente evitando todos eles? Como eu disse anteriormente, alguns países têm tantos camelos que seria preciso acabar com o ganha-pão de muita gente para evitar o contato com esse tipo de animal. Então, não. A solução mais fácil não é evitar esses animais. Além disso, assim como nós aqui no Brasil comemos carne de porco, de vaca, peixe e de frango, em muitos países existe o costume de consumir carne de camelo. Eles são criados e alimentados para fornecer leite e carne. Especialistas dizem que o risco de doenças oriundas de animais irá aumentar à medida que mais animais forem criados para nossa alimentação e as mudanças climáticas os forçar a procurar novos lugares para viver. Conforme as mudanças climáticas trazem mais secas, mais pessoas ao redor do mundo deixam de criar outros animais para criar camelos. Isso porque, como eu expliquei anteriormente, os camelos são mais resistentes às secas, que estão cada vez mais frequentes no mundo todo. Sem contar que os camelos são muito mais perigosos quando o assunto é doenças oriundas de animais. Eles podem representar muito mais riscos para os humanos pelo simples fato de viverem um longo período de tempo. As vacas leiteiras, por exemplo, costumam viver no máximo 6 anos até serem abatidas. Sendo assim, uma vaca que está contaminada com alguma doença tem um tempo limitado para transmitir um vírus para os humanos. As cabras e ovelhas costumam viver cerca de 2 anos. Já um camelo infectado com a síndrome respiratória do Oriente Médio pode viver entre 15 a 20 anos, podendo infectar dezenas, centenas, se não milhares de pessoas. Mas então, Bombinha, qual o plano dos especialistas para evitar que a gripe do camelo se espalhe entre os humanos? Infelizmente, no momento, ainda não existe uma vacina ou um tratamento específico contra a doença. A boa notícia é que já existem cientistas trabalhando no processo de desenvolvimento tanto das vacinas quanto dos tratamentos. Para tentar prevenir a doença, a OMS indica a prática de medidas gerais de higiene, como lavar as mãos antes e depois de tocar nos animais em visitas a fazendas, mercados, estábulos ou outros locais onde haja camelos. Essas medidas devem ser adotadas principalmente entre os criadores de camelos, que costumam ter contato direto com os animais. E é claro, se for identificado que um animal está contaminado, o ideal é ficar o mais longe possível. A OMS também faz alertas sobre o perigo do consumo de produtos oriundos dos camelos, como leite e carne, pois, quando não preparados da maneira mais adequada, oferecem riscos de infecção. Eu fico por aqui, mas nos vemos em breve. Tchau!